A gente retorna a conversar aqui com o presidente do Detran, Rogers Elisandro Jarbas, falando aí sobre o Departamento Estadual de Trânsito. Queria que você fizesse um balanço aí do ano, já que o senhor está desde o início do governo Pedro Taques na dianteira deste importante órgão. E o que houve de mudança significativa lá em termos de administração, doutor Rogers? Sim. Bom, houve mudanças profundas na autarquia. São vários setores que foram atacados. O setor que a gente iniciou as atividades foi justamente nos contratos. Nós auditamos todos os contratos da autarquia. Contratos, processos licitatórios com auxílio da Controladoria Geral do Estado. Nesse momento já foi possível constatar que haviam vários contratos irregulares, como por exemplo prova prática veicular. Ela atingia, obviamente, por ano, uma arrecadação de quase 20 milhões de reais que a população estava pagando e apenas 5% retornava. As provas práticas, não é isso? Prova prática veicular. A prova prática veicular, aquele modal que havia sido implantado no Detran até 2014, ele foi extinto. Não existe. Voltamos ao modal anterior, estamos implementando ferramentas de segurança, que será o controle biométrico, a rastreabilidade dos veículos das autoescolas. Já está findando a nova portaria que trata do assunto. Ou seja, com a própria estrutura que o Detran tem, ele tinha sim condições de executar sem que lesasse ainda mais a população. Só como exemplo, uma reavaliação da prova prática, ela custava R$ 144 ao cidadão, além das taxas que ele já pagava à autarquia. Após a revisão, foi para quanto isso? Só as taxas normais do Detran, de 40 e poucos reais, 50 e poucos reais, que eram os diferença valores que muito já grande. eram cobrados. Além desses valores normais que o Detran cobrava para realização, ele ainda cobrava essa. Quem da estava prova levando prática. essa vantagem aí? Olha, é difícil para Eu mim sei que dizer, houve porque é uma auditoria, atividade mas investigativa. o governo fez auditoria, a DEFAS fez auditoria, o Detran também Sim. fez o seu trabalho técnico. Tudo que foi encontrado de ilegalidade, irregularidade, foi encaminhado aos órgãos de correção, aos órgãos de fiscalização, aos órgãos que são capazes Faz de tempo apurar. que isso foi entregue para Desde ele? o começo do ano já foi enviado. Por exemplo, como exemplo, um contrato que era a questão do lacre veicular. O lacre custava R$ 20,50 à autarquia Baixou pra desde quanto? 2009. O último processo licitatório eu paguei 68 centavos no lacre. Nossa. Ou seja, é uma economia anual de 6 milhões de reais à autarquia. Nós temos N outros contratos de locação de imóveis. Nós temos imóveis locados, por exemplo, nós pagávamos 38 mil entre locação de uma área, de um terreno, mais a vigilância para guardar 8 mil reais em lixo, porque eram ferros velhos que estavam guardados lá, veículos já completamente sucateados e que nós amassamos, leiloamos, amassamos e arrecadamos ainda. Deixamos de gastar. Só por ano era quase 400 mil reais para guardar 8 mil reais em veículos inservíveis. Ou seja, então houve toda uma reestruturação dos contratos, uma reavaliação. Nós fizemos um cálculo raso que ultrapassa 30 milhões de reais ao ano, ou que a gente deixou de gastar, ou que arrecadava mal, como por exemplo, hoje a empresa denominada EIG, antes era a FDL. Havia uma legislação que determinava que só poderia repassar, e a partir de dezembro do ano passado, 30% do valor arrecadado com esse serviço de registro de contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil. Chamei a empresa, cumprindo obviamente as orientações do Tribunal de Contas, que há anos vinha orientando o Detran a mudar e nunca houve essa mudança, e fizemos um aditivo contratual. Hoje, a empresa repassa 50% do valor arrecadado. Não a FDL, a outra. A FDL mudou o nome empresarial, mudou o nome, passou né? a ser EIG. E a EIG hoje, a partir de julho desse ano, passou a repassar para o Detran 50% daquilo que é arrecadado. E aquele esquema, provável esquema de propina que havia, inclusive o próprio Dóia em sua delação teria admitido isso, Dóia, que é o ex-presidente do Detran, que havia um esquema de propina ali envolvendo a FDL. Nós não temos uma informação oficial dessa investigação. A que nós temos é o que está veiculando nos meios de comunicação. Agora, tudo que foi detectado dentro da autarquia que podia ser uma irregularidade relacionada a esse contrato foi encaminhado aos órgãos de Por que correção, está demorando? inclusive o Ministério Público. Por que pois é, Ministério Público, os órgãos de controle externo, por que está demorando a aparecer, já que foram constatadas tantas ilegalidades, não é? No levantamento seu, da DEFAS, do governo, enfim, e até agora não se sabe nada além do que se especula. Olha, a parte do Detran, nós verificamos que não havia equilíbrio econômico-financeiro entre aquilo que a empresa repassava ao Detran em relação àquilo que ela arrecadava. Nós fizemos esse aditivo e a repactuação. Estabeleceu o equilíbrio econômico-financeiro. Do ponto de vista contratual,
está correto. Houve um processo licitatório, houve um contrato, ele é formalmente correto. O único vício que nós detectamos em relação a esse contrato foi a questão do repasse, que não havia equilíbrio econômico-financeiro. E o próprio Tribunal de Contas, o conselheiro Novelli, ele ofertou uma orientação ao Detran já há algum tempo, e eu segui à risca a orientação do Tribunal de Contas. Chamei a empresa e fiz uma repactuação. Então, só para encerrar esse assunto específico, doutor Roger, eu gostaria que você explicasse o seguinte: como que você tem um lacre a R$20 sendo cobrado por em uma determinada época, você consegue baixar para 60 centavos esse lacre? A pergunta que eu faço é essa diferença ocorrida ao longo desses anos onde foi cobrado esse valor exorbitante. Isso não vai ser apurado ao ponto de responsabilizar quem não levou só vantagem? Vai, como está sendo apurado. A delegacia Eu especializada perguntei, em cadê crimes esse pessoal? fazendários Cadê e esse contratação que pública levou está apurando. vantagem? O Ministério Público de Contas emitiu um parecer só sobre essa questão do lacre. Inclusive enviou a Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso e tem um inquérito apurando esses crimes. Ou seja, pela sua experiência até de delegado, o senhor acha que em 2016 poderíamos ter novidade em termos de explicitação desses nomes dessas pessoas? Eu acredito que no próximo ano a investigação estará findando, essa investigação. Porque nós trouxemos muitos elementos já a partir do Detran aos órgãos de fiscalização, de investigação. E eu tenho plena convicção que a Delegacia Fazendária ela vai ofertar assim, um relatório final nesse inquérito muito, digamos assim, materializadas as condutas. E as pessoas já foram individualizadas pelo próprio Ministério Público de Contas. A conduta de cada um nesse relatório de análise já tem a conduta deles. Isso é público. Não está só dentro da investigação. Isso foi enviado à autarquia e vários órgãos do Estado. Deixa eu ser mais direto então. O senhor acha que teremos prisões, como houve aí já no 2015? É temeroso eu falar que haverão prisões, né? Não, justamente porque o senhor acha, envolve... porque eu não estou dizendo que vai ter, porque dizer que haverá prisões é temeroso de fato, mas sim. pelo andar da carruagem, pelo rombo, eu estou falando de valores, diferenças exorbitantes. Eu vou me retirar o cargo, vou me falar como um cidadão. Eu acredito que dentro dos elementos que já foram produzidos relacionados a essa questão dos lacres, é possível que haja um entendimento jurídico, tanto por parte da Polícia Civil, como por parte do Ministério Público e do Judiciário, pela necessidade de uma prisão. Agora, algumas prisões, eu digo, de prisões, né? Mas eu não posso, obviamente, dar isso como certo, porque... vai depender da interpretação, você pode ver, são vários órgãos, né? Polícia Judiciária Civil, Ministério Público e Judiciário. Tem que haver uma junção de entendimento aí. Os elementos probatórios que forem levantados na investigação é que vão direcionar pela prisão ou não. Última pergunta. A Assembleia Legislativa tem um projeto lá tramitando que prevê 90 dias aí para aqueles carros que o senhor citou agora há pouco. Tem uns carros lá nos pátios, né, tanto aqui do Detran em Cuiabá, como também nas Ciretrans, enfim, aqui principalmente. Qual a sua avaliação sobre esse período aí que está estipulando esse projeto de lei aí? O senhor acha que realmente há necessidade de que se estipule isso, e isso do ponto de vista legal é possível? Olha, nós seguimos a legislação federal. Os departamentos estaduais de trânsito seguem a Lei 9.503 de 97. E ela já fala, assim, num período de 60 dias para enviar os veículos à leilão. Agora, existe uma lei de iniciativa do Poder Legislativo que, de fato, teria que ter nascido no Poder Executivo. Por isso que existe uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo a legalidade ou a constitucionalidade dessa legislação. Mas eu já adianto, não seria necessária essa legislação, porque o próprio Código de Trânsito, o CONTRAN e o DENATRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito e o Departamento Nacional de Trânsito, já disciplinam a matéria e já passou a ser de 60 dias. Só que a vigência dessa nova alteração do Código é a partir de fevereiro desse ano agora, de 2016. Só que nós já estamos nos preparando, já fizemos um leilão agora de 84 veículos e a ideia é, aqueles que são inservíveis, que não têm condição de circular, leiloar como sucata, prensar. Nós já prensamos 6.500 em 2015. Muito pouco. Nem a metade. Nós queríamos prensar 24 mil. Mas, infelizmente, uma única máquina no estado todo fazia a prensagem de uma empresa que ganhou o leilão. E essa máquina quebra, no transporte para o interior ela acaba tendo problemas. Então, enfim, nós não atingimos o nosso objetivo. Vamos fazer um novo edital agora, um pouco mais alterado, com regras mais adequadas ao processo de reciclagem. E aí sim,
trazendo outras empresas com maior número de veículos de prensagem, nós teremos condição de prensar pelo menos 20 mil veículos no ano que vem. Essa é a nossa meta, tentar prensar 20 mil. E os outros que são para circulação, colocar todos a leilão. A cada 60 dias tentar colocar veículos a leilão, porque o processo do leilão, o leilão em si não é dificuldade. A dificuldade está no pós-leilão, é a regularização desses veículos. Aí sim é uma dificuldade muito grande. Muito bem, esse Rogers Elisandro Jarbas, presidente do Detran de Mato Grosso, deixa à vontade para suas considerações finais. Acho que abordamos aqui grande parte, só lembrando que até o dia 20, domingo próximo, você tem aí a condição de ir procurar lá na Arena Pantanal o Detran para fazer a regularização daquilo que você deixou de fazer nesse período de greve, certo? Sim, já vai começar e a gente pede à população que de fato tiver a questão veicular atrasada, o documento atrasado, quer fazer uma transferência, precisa de uma vistoria, procure o mutirão. Nós teremos condições lá de atender com maior celeridade, até mais do que o Detran. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito nosso convite diante dessa agenda sua que é corrida. Obrigado, eu que agradeço. Rogers, falando conosco aqui, doutor Rogers Jarbas.